Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é João Rafael, eu sou médico, clínico e geriatra. Aqui nós vamos tratar de temas relacionados à educação médica, educação em saúde em geral, destinado a colegas médicos, estudantes de medicina, profissionais de outras áreas da saúde e a população em geral também. Hoje é o dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, do mês Setembro Amarelo, e aí nesse contexto eu achei oportuno nós abordar esse tema baseado em uma obra literária, que é o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Eu vou contextualizar para quem não conhece a obra, ou eventualmente também para quem já leu, mas gostaria de relembrar. Brás Cubas é um personagem fictício que teria vivido no Brasil no século XIX, e ele narra a sua história de vida nessa obra após a sua morte. Tá? Esse é um dos um dos aspectos mais característicos da obra. Aos 17 anos, Brás Cubas, que era membro de uma família abastada, ele se apaixona por uma moça muito bonita chamada Marcela. Marcela, que o autor descreve como amiga de dinheiro e rapazes, fazendo referência ao seu histórico de ter tido envolvimentos afetivos, relacionamentos movidos por interesse financeiro. E nesse contexto, Brás Cubas, apaixonado, ele empreende gastos cada vez maiores para comprar presentes para Marcela, joias e presentes cada vez mais caros. A partir de aí, nós já conseguimos observar uma dinâmica que se assemelha, de certo modo, à adicção, à dos jogos de azar. A gente observa que Brás Cubas ele tem gastos cada vez maiores e, por outro lado, a recompensa que vem de Marcela também ela vem com um nível de exigência cada vez maior. Então, isso chama a atenção nesse ponto da obra, de modo que Brás Cubas ele chega um determinado momento em que seus pais, que a princípio eram condescendentes, começam a restringir esses gastos e Brás Cubas acaba tomando uma medida extrema, que é pedir empréstimo em nome do seu pai sem o seu consentimento e sem a sua ciência. Então ele acaba gerando dívida para o seu pai, o qual resolve tomar uma medida drástica. Ele determina que Brás Cubas viaje para Portugal, ele teria que pegar uma viagem de navio, tomar um navio até Lisboa, e de Lisboa ele seguiria para Coimbra para fazer o seu bacharelado. E a partir daí nós observamos alguns trechos muito interessantes que eu gostaria de trazer aqui. Então, antes da viagem, há a seguinte passagem, abre aspas. Saí desatinado, gastei 2 mortais horas em vaguear pelos bairros mais excêntricos e desertos, onde fosse difícil dar comigo. Ia mastigando o meu desespero, com uma espécie de gula mórbida. Evocava os dias, as horas, os instantes de delírio, reticências, fecha aspas. Aqui o que chama a atenção, o Brás Cubas está em um momento de intenso sofrimento, no contexto da frustração amorosa, tanto ele já não consegue mais arcar com os custos do relacionamento com Marcela, quanto ele se vê na posição forçada de ter que viajar para Portugal. Marcela não poderá ir com ele, e ele se vê diante dessa separação. E chama a atenção que o autor ele descreve o que vem a ser pensamentos de caráter ruminativo, que é um encadeamento de pensamentos negativos que atormentam, frequentemente têm um caráter intrusivo, ou seja, eles são involuntários e geram sofrimento para a pessoa. Tá? Muito bem, então, mais na frente o autor relata o seguinte: 3 dias depois segui barra fora, abatido e mudo. Não chorava sequer. Tinha uma ideia fixa, malditas ideias fixas. A dessa ocasião era dar um mergulho no oceano, repetindo o nome de Marcela. Então aqui, Brás Cubas, antes ainda da viagem, ele revela o seu plano de pôr fim à sua própria vida, pulando da embarcação durante a viagem, na qual ele consequentemente viria a morrer por afogamento. Então, no capítulo seguinte, o autor descreve a cena o contexto, o cenário da embarcação onde Brás Cubas viajaria. E no início o autor descreve os passageiros, então ele comenta, éramos 11 passageiros, fala do capitão, e faz também referência a uma mulher que padecia de tuberculose, uma mulher que estava muito doente. Abre aspas. Meu pai recomendou-me a todos, começando pelo capitão do navio, que aliás tinha muito que cuidar de si, porque além do mais, levava a mulher tísica em último grau. Mulher tísica era é um termo obsoleto, usado na época
para se referir à pessoa que padecia de tuberculose. Não sei se o capitão suspeitou alguma coisa do meu fúnebre projeto, ou se meu pai o pôs de sobreaviso. Sei que não me tirava os olhos de cima, chamava-me para toda parte. Quando não podia estar comigo, levava-me para a mulher. A mulher ia quase sempre numa camilha rasa, a tossir muito e a afiançar que me havia de mostrar os arredores de Lisboa. Não estava magra, estava transparente. Era impossível que não morresse de uma hora para outra. O capitão fingia não crer na morte próxima, talvez por enganar-se a si mesmo. Eu não sabia nem pensava nada. Que me importava a mim o destino de uma mulher tísica no meio do oceano? O mundo para mim era Marcela. Bom, antes de mais nada, é importante a gente ressaltar que a importância de nós entendermos o que é o estilo do autor e o que é a experiência relatada. Então, nesse trecho da obra, assim como em vários romances do Machado de Assis, a gente observa aquele estilo com um certo ar de comicidade, um certo ar de ironia, né? Entretanto, o relato da experiência humana descrita aqui, ele é bastante significativo, né? Então, eu destacaria aqui de início, primeiro ponto, meu pai recomendou-me a todos, começando pelo capitão do navio. Então fica claro nesse trecho que, de algum modo, o pai de Brás Cubas percebeu que ele estava em um processo de sofrimento e que ele não deveria ficar sozinho em nenhum momento. Então ele cuida disso, né? Fica implícito que ele conversou com o capitão do navio, que por sua vez organizou uma rede de apoio, né, em que o capitão, ele mesmo pessoalmente, estava sempre por perto de Brás Cubas durante a viagem, em nenhum momento o deixava só, procurava envolvê-lo em alguma atividade, em algum assunto. E quando ele pessoalmente não podia estar com Brás Cubas, a mulher, que apesar de doente, estava lá perto dele, puxava conversa, falava de Lisboa, olha, você vai gostar, eu vou lhe apresentar os melhores lugares, por exemplo, né? Então, chama a atenção aqui essa questão do suporte social, que é algo que nós devemos ter muito cuidado, muita atenção ao identificar. Isso vale para médicos, vale outros profissionais de saúde e também para o público leigo em geral, né? Então, devemos estar atentos, né, a sinais de que, em relação a um paciente, uma pessoa querida, um familiar, de que ele possa estar passando por um momento de sofrimento, né? Então, há vários sinais de alarmes descritos, né? Então, mudanças de comportamento, isolamento social, perda do interesse nas atividades, a perda da esperança no futuro, né? Aquela pessoa que não consegue elaborar projetos para o futuro, não tem planos, não tem esperança. Então, tudo isso deve chamar a atenção para ser uma espécie de red flag, né? De alarme para uma situação em que essa pessoa possa estar por um intenso sofrimento e, eventualmente, possa está em um processo também de ideação suicida. E aqui eu quero abrir um parênteses para uma consideração importante. Pacientes que se encontram em situação de ideação suicida, de risco de suicídio, eles precisam ter o acompanhamento com o médico psiquiatra, que é o médico treinado para dar a devida assistência a esse paciente em um momento tão crítico, tá? Além, evidentemente, dos demais profissionais que trabalham em saúde mental, como, por exemplo, os psicólogos, que são de fundamental importância nesse processo. Outro aspecto da narrativa que chama a atenção é quando ele fala, o mundo para mim era Marcela, reforçando a impressão de que realmente Brás Cubas passava por um processo ruminativo e de sofrimento por pensamentos intrusivos e talvez até obsessivos, ou seja, ele não conseguia se interessar pelo que estava acontecendo naquele momento, pelo que ele estava vivenciando naquele contexto, né? Não conseguia se concentrar nas conversas que outras pessoas tentavam manter com ele, né? Ele só conseguia pensar realmente no que tinha acontecido ali naquele passado recente, naquela frustração que ele tinha tido e se lamentando por isso, né? Como se estivesse constantemente vivendo, mas olhando para o retrovisor, né? Então, essa é uma questão importante porque, de fato, esses pensamentos negativos, esse processo de ruminação, ele, de certa forma, aliena o paciente da sua situação real corrente, né? Então ele, de certa forma, ele está ali, mas não está, né? Ele não consegue viver o momento presente na sua plenitude, né? Ele pode estar preso àquelas lembranças, àqueles pensamentos negativos. Continuando, uma noite, logo no fim de uma semana, achei ensejo propício para morrer. Subi cauteloso, mas encontrei o capitão que, junto à murada, tinha os olhos fitos no horizonte.
Algum temporal? Disse eu. Não, respondeu ele estremecendo. Estremecendo porque, como vai ficar claro no capítulo seguinte, né, viria a acontecer um temporal no dia seguinte. Então o capitão certamente já percebeu os sinais, mas não quis comentar com Brás Cubas naquele momento. Não, respondeu ele estremecendo. Não, admiro o esplendor da noite. Veja, está celestial. O estilo desmentia da pessoa, assaz rude e aparentemente alheia a locuções rebuscadas. Fitei-o. Ele pareceu saborear o meu espanto. No fim de alguns segundos, pegou-me na mão e apontou para a lua, perguntando-me por que não fazia uma ode à noite. Respondi-lhe que não era poeta. O capitão rosnou alguma coisa, deu 2 passos, meteu a mão no bolso, sacou um pedaço de papel, muito amarrotado. Depois, à luz de uma lanterna, leu uma ode horaciana sobre a liberdade da vida marítima. Eram versos dele. Veja o que aconteceu. O capitão estava lá na área externa, né? Então, no momento em que Brás Cubas imaginou que ali teria uma oportunidade de ficar sozinho, né, e pular da embarcação e por fim a sua própria vida, em um momento em que ele achava que a sua vida não valia a pena, porque o mundo era Marcelo e a história com Marcela tinha acabado, o capitão, coincidentemente, estava lá. Ele fez um comentário que chamou a atenção de Brás Cubas porque aparentemente não era congruente com o estilo usual do capitão, né? Então que pela aparência ele parecia ser assaz rude e aparentemente alheia a locuções rebuscadas. Então, o capitão ele fez um comentário a respeito da noite, ou seja, da lua, do céu estrelado, né? E convidou Brás Cubas a contemplar o céu, né? Contemplar a noite. Então, veja, está celestial. E mais, sugeriu que Brás Cubas tentasse fazer uma ode à noite, tentasse elaborar um poema, fazer algum tipo de descrição que representasse aquele momento. Então, o que é isso? Esse é um dos antídotos que existe hoje em várias técnicas de terapia, de psicoterapia. Aqui eu não estou falando exatamente de prevenção ao suicídio, mas de algo mais particular, que é de técnicas para lidar com pensamentos intrusivos e obsessivos. Que é, se por um lado esses pensamentos te alienam da realidade concreta, por outro lado, uma das técnicas propostas, e isso está em diferentes protocolos, eu posso citar o STOP, posso citar o Acalme-se, do professor Bernard Ranger, entre outros. Uma das técnicas é justamente você procurar contemplar o ambiente à sua volta, procurar focar no que você está vivendo nesse momento, observar as informações que lhe chegam por meio das sensações. Então isso diz respeito a observar por meio da visão, prestar atenção aos ruídos do ambiente que você ouve, à umidade do ar, etc. E isso foi algo que aqui foi o convite que o capitão fez a Brás Cubas. Entretanto, Brás Cubas não conseguia se concentrar, né? Ele recusou o pedido para fazer uma ode à noite, o capitão foi lá e tomou a iniciativa. Não tem problema. Puxou ali um pedaço de papel e começou a recitar alguns poemas, né, da sua autoria. Ao fim ele perguntou, que tal? Não me lembra o que lhe disse. Lembra-me que ele me apertou a mão com muita força e muitos agradecimentos. Logo depois recitou-me 2 sonetos. Ia recitar-me outro quando o vieram chamar da parte da mulher. Lá vou, disse ele, e recitou-me o 3º soneto, com pausa, com amor. Né? Então ele recitou e interpretou. Ele deu muita importância àquele momento. E mais, você reparar, ele fica claro aqui que Brás Cubas inicialmente ele não deu, quando o capitão perguntou o que tal, Brás Cubas não deu uma resposta muito efusiva, né? Provavelmente ele fez algum comentário, um elogio sem muito ânimo, mas até porque ele talvez não tenha se concentrado tanto no poema em si, nos sonetos. Mas ainda assim o capitão valorizou aquele prestígio, né? Poxa, muito obrigado. Fico feliz que você tenha prestigiado meus versos. Em seguida, fiquei só, mas a musa do capitão varrera-me do espírito os pensamentos maus. Preferi dormir, que é um modo interino de morrer. Essa talvez seja uma das passagens mais bonitas da literatura brasileira. Porque o que acontece aqui? Então, vamos relembrar, né? Então, Brás Cubas vinha em uma situação em que ele deu alguns sinais de que estava passando por um sofrimento, ele tinha ideação suicida, ele planejou uma situação em que ele poria fim à sua própria vida, porque naquele momento particular, naquela circunstância, ele chegou a achar que sua vida não valia a pena.
seu pai percebeu e interveio, perdão, da forma que achou mais apropriada e organizou alguma rede de suporte social mínima, né, naquele período em que ele ia viajar para ter um contato com outro ambiente, mudar de ares, né, e passar para uma outra rotina, em que ele pudesse deixar tudo aquilo para trás. E naquela situação em que Brás Cubas achou que teria oportunidade, lá estava o capitão. E o capitão o convidou ele aplicou, intuitivamente, né, provavelmente, ele aplicou uma técnica, na época não havia esse conhecimento, tampouco os termos que estou usando agora. Então ele aplicou uma técnica de convidar Brás Cubas para contemplar o momento presente. E após aquele momento que aconteceu, a musa do capitão varrera-me do espírito os pensamentos maus. Então, aquele episódio, aquela atividade, né, aquele momento em que ele conseguiu desfocar dos pensamentos negativos, sair da ruminação temporariamente e focar no momento presente, naquele momento ele teve uma redução na escala de intencionalidade do que ele pretendia fazer, que era por fim a sua própria vida. Então, eu creio que esse episódio ele tem muitos detalhes, muitas nuances, que, considerando que foram escritas, né, no século XIX, eu diria que é algo absolutamente genial, realmente, de percepção da realidade. Achei oportuno trazer justamente nesse dia, nessa data, para que nós possamos relembrar e ver realmente lições que nós podemos tirar para o nosso dia a dia, tá bom? Então, era a mensagem que eu queria deixar hoje. Se você gostou, ficou até o fim, meu muito obrigado. Peço que curta o vídeo, se inscreva no canal, né? Estamos planejando aí trazer muito mais conteúdo em educação médica, em educação em saúde. E um grande abraço, até a próxima.